Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, mais um sábado, dessa vez acompanhado pela psicóloga Patrícia Ribeiro, que veio estar contribuindo para a gente um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre essa parte, essa questão emocional do professor, essa questão emocional da família nesses tempos de pandemia. Nós sabemos que é um momento muito difícil para todo mundo, é um momento onde as pessoas ficam mais sensíveis, mais sensibilizadas, e dessa forma a gente trabalha mais a empatia pelo outro, né? Então eu queria abrir a live falando um pouquinho sobre educação e trazendo para a gente uma questão que é super importante, né? Que é a questão de quantos alunos existem na educação básica. Então, falar sobre esse cenário atual na educação básica. Mas antes disso, eu vou deixar a psicóloga Patrícia se apresentar, ela vai falar com o pessoal e depois eu faço a minha fala. Vamos lá? Patrícia, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, né? Muito obrigado por ter aceito esse convite. E vamos lá, fala um pouquinho de você para a gente. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Para mim é uma honra, viu? Eu agradeço muito o seu convite. É uma honra estar aqui no seu Giz de Cera, né? No seu programa aqui, podendo falar um pouquinho sobre um assunto tão importante que é o emocional do professor. E, para falar um pouquinho de mim, rapidamente, eu sou professora de educação básica há mais de 20 anos. No momento, eu atuo na educação especial, eu sou psicopedagoga, né? Então, eu trabalho no atendimento psicopedagógico na prefeitura. Estamos falando de São José dos Campos, né? Para quem não sabe. Durante assim, o meu tempo de magistério, meu trabalho no magistério, eu percebia que me fazia falta algum conhecimento mais profundo na área da psicologia. Eu comecei a alimentar esse sonho de estudar psicologia, mas é um curso longo, um curso presencial, um curso caro também. Então, o tempo foi passando e eu demorei um pouquinho, mas consegui realizar meu sonho, me formei em psicologia e agora eu trabalho como neuropsicóloga e como psicopedagoga na prefeitura. Muito legal isso, Patrícia, essa fala sua, porque a gente tem que pensar que não existe idade para a gente começar a fazer, para a gente começar a estudar e para a gente se reinventar, não é verdade? Isso então, eu queria abrir minha fala falando, esclarecendo um pouquinho sobre como que é esse cenário atual da educação no Brasil, como que funciona. Então, a educação pública brasileira, todos os anos, o INEP, o Centro de Pesquisas Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, ele faz um censo. E no censo do ano passado, existem alguns números que são bem representativos, que são indicadores do país da educação básica. E como que funciona? No ano passado, nós tínhamos 38,7 milhões de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que estudavam na rede municipal, né, rede estadual e na rede federal de ensino. Na rede privada, nós temos aí um montante de 9,1 milhões de estudantes. Então, se a gente parar para pensar, a comunidade escolar ao todo vai contar também aí com 2 milhões e 700 docentes, fora os quase 2 milhões de suporte ao apoio profissional, do suporte à educação que nós temos. Então, se a gente parar para pensar, é um total de 52,5 milhões de pessoas, né, da população brasileira. É um quarto da população brasileira que vai demandar um cuidado, que vai demandar uma atenção, que vai demandar um respeito nesse momento de possível retorno às aulas no período pós-pandemia. Por que você começou a falar sobre números, Paulo? Gente, são 52 milhões de pessoas. Façam as contas. Além desses 52 milhões de pessoas, eles cuidam de outras pessoas. Então, o cuidado agora, nesse momento de retorno às aulas, de possível retorno às aulas, ele é muito grande e ele é muito importante. Então, as redes municipais agora, elas precisam estar lidando aí com as suas diversas realidades. Nós temos aí 5 mil, um pouco mais, quase 6 mil municípios que precisam de financiamento, que precisam de um suporte maior e protocolos sanitários para a retomada das aulas e para
saúde mental e emocional das famílias e dos professores, porque não é uma questão fácil, não é uma questão difícil, né, Patrícia? Nós não podemos pensar que é simplesmente fácil. Só essa realidade já mostra para a gente uma realidade muito severa dessa comunidade escolar, que esses membros aí da comunidade escolar já convivem aí com a perda de familiares, a perda de amigos, perda de pessoas conhecidas, e essa situação ainda pode se agravar muito mais com a retomada das aulas presenciais. Por isso, nós estamos aqui hoje para poder falar sobre a saúde emocional do professor, para falar sobre a saúde emocional das famílias, para falar sobre a saúde emocional da população em geral, que não é uma questão fácil, é uma questão bem difícil. A Patrícia sabe, eu passo por um quadro muito grande de ansiedade, né, particularmente. Então, eu acabei desenvolvendo um quadro pior agora nessa questão de pandemia, em relação a estar em espaços com muitas pessoas. Eu não consigo, né? Para mim está sendo muito difícil, estou tentando lidar com isso, e devagar a gente vai. E isso eu estou falando do meu caso, que é para mostrar para vocês que não é uma questão de que porque uma pessoa tem um sorriso no rosto, ela não tem nenhum tipo de problema. Essa pessoa é feliz, ela não tem nenhum tipo de problema. Nós não sabemos o que está por trás daquela pessoa, o que está por trás daquele profissional, como ele se sente. Então é uma sensação que é muito difícil, é muito ruim, e é um momento que precisa de muito planejamento pelos gestores públicos para essa retomada na segurança da comunidade escolar, tanto nos aspectos sanitários, de higiene, de saúde física e emocional para a prevenção desse Covid e a prevenção de outras doenças e comorbidades que podem ser desenvolvidas depois, né, mais para frente, durante, quando acabar aí a pandemia, se tudo der certo. Então, a gente vai abrir com a Patrícia, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão do emocional das famílias, né, Patrícia? Então, vamos lá, o emocional da família e do professor nesse ensino remoto, como que vai ficar, né? Então, vamos organizar aqui a nossa conversa. Nós vamos falar primeiro por que fala-se tanto em autoconhecimento, por que a gente ouve tanto falar nisso, né? Que a pessoa precisa buscar o autoconhecimento quando ela tem assim, se sente com problemas, né? Sempre ouve essa fala. Vamos falar também sobre o estresse, que é uma dificuldade de adaptação. Vamos falar também sobre como as instituições de ensino podem contribuir para a saúde emocional de todos os envolvidos, né? Toda a comunidade, e a preparação para o retorno das aulas presenciais. Eu acho importante nós focalizarmos bastante nessa questão por conta é toda uma escalonada, né? Por que se fala em autoconhecimento? O que é o estresse? Essa adaptação diferenciada? O que as instituições vão estar fazendo para poder ter essa retomada e para poder garantir a saúde emocional de todo mundo, né? E essa preparação para o retorno das aulas presenciais também. Eu queria agradecer a participação de todo mundo que está assistindo. Se tiver alguma pergunta, qualquer dúvida, pode colocar no chat, a gente vai estar respondendo. Tá? É um prazer ter vocês todos aqui, e a gente está aqui para isso mesmo, para poder estar auxiliando, para poder estar ouvindo, para poder estar conversando sobre o que a gente mais precisa, né, Patrícia? Isso. Deixa eu falar um bom dia para o Luiz Wagner, um beijo. Que bom que você está aqui com a gente, dando uma força, viu, Luiz? Então, vamos lá. A importância do autoconhecimento, né? Vocês vão ver aí a figura da mocinha na frente do computador, ela está trabalhando, e aí ela resolve repousar um pouquinho a cabeça, e ela começa a pensar, não sei o que eu tenho, já acordo cansada, desanimada, mal consigo chegar em casa para deitar. Então, ela fica pensando, não sei o que eu tenho. O que ela precisa? De autoconhecimento, né? Ela precisa entender o que está acontecendo com ela. Rogéria, bom dia, Rogéria. E essa questão do autoconhecimento, ela começou lá atrás, né? 5 séculos antes de Cristo. A minha irmã Lúcia, um beijo.
Ô, Paula, assim eu não vou conseguir falar. Paula, é muita gente querida que está acompanhando a gente. E Sempre aí, fica tranquila. Vamos embora, vamos falando. concentração, foco, né? Foco. Então, começou lá atrás, 5 séculos antes de Cristo, né? Um dos aforismos mais famosos da história encontrava-se na entrada do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, que era o conhece-te a ti mesmo. E o filósofo Sócrates, né, essa frase não é dele, ela já encontrava ali, ele adotou isso como uma máxima, né, para a filosofia dele. Porque a partir do autoconhecimento pode-se desenvolver todos os outros conhecimentos sobre o mundo. Então, ele defendia essa ideia. Primeiro, conhece a ti mesmo, para depois, então, você desenvolver outros conhecimentos. Ô Patrícia, Sim. essa questão do autoconhecimento ela é muito importante porque ela não é tão simples quanto a gente imagina, né? É difícil a gente estar olhando esse interior nosso para a gente poder realmente se conhecer, né? Isso. Não é fácil, né? Não é rápido, mas é muito importante. Porque muitas vezes nós temos aí, o nosso corpo ele apresenta sintomas. E nós, às vezes, ignoramos esses sintomas, né? Então, através do autoconhecimento, você percebe os sintomas que o corpo mostra. O sintoma nada mais é, Paulo, do que o corpo falando. É uma maneira que o corpo tem de. É o discurso do nosso corpo. Através dos sintomas, ele fala para nós e ele fala de nós. Então, o sintoma é algo muito importante. Mas que tipo de sintomas são mais comuns, né? Quando a pessoa tem um adoecimento emocional? Distúrbios do sono, por exemplo. O que acontece quando você tem distúrbio de sono? Baixa imunidade, atenção, o humor, causa irritabilidade, dores de cabeça, né? E como distúrbio de sono, só para deixar claro, tanto você pode ter um excesso de sono, sabe? A pessoa que não consegue nem chegar em casa, já dorme ali no ônibus, na condução, e dorme bastante, mal consegue levantar de manhã, está sempre atrasada. E tem aquela pessoa que tem uma insônia terrível, terrível, não consegue dormir, passa a noite em claro, e, obviamente, depois vai ter problemas durante o dia, né? E o Nós que temos aí, fazer? Patrícia, uma Sim. contribuição muito importante do Luiz Wagner, né? Um abraço para o Wagner. Creio que o autoconhecimento é um ponto geratriz do processo de cuidado em tempos de pandemia, realmente, né? Ele é muito importante. Por mais difícil que seja se conhecer, é importante sabermos nossos limites e tudo que nos é possível dentro do nosso potencial. Eu acho que isso é essencial no autoconhecimento, né? Essa questão de para se conhecer mesmo. Isso. Porque através do autoconhecimento é que a gente vai ver que algo não vai bem, né? A gente vai, opa, peraí, eu não estou bem, eu preciso ver o que está acontecendo comigo. Então, o que eu devo fazer? Você, em primeiro lugar, procurar uma ajuda, procurar a ajuda de um profissional da saúde. Pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, até um clínico geral, se for o caso. Mas tem que procurar um profissional da saúde e relatar os sintomas que você está percebendo. E aí, o que você tem exatamente pode ser estresse, ansiedade, depressão, burnout, pânico, qualquer outra questão, não vai ser, isso não é o mais importante, o nome do problema. O importante é você saber que existe tratamento, existe cura para isso, né? E que você vai ficar bem novamente, certo? Mas se você não fizer o tratamento, também é importante saber, sabe, Paulo, que esse tipo de problema emocional é incapacitante. Ele pode piorar a ponto
da pessoa não conseguir mais sair da cama. A gente tem que falar a verdade. Então, é importante procurar ajuda, sim, logo que apareceu os primeiros sinais. Eu acho que a questão dos sintomas que aparecem na gente, que mostram, a gente não, começa a não perceber ele, né? Então, acho que a mais importante é isso, a gente reconhecer esses sintomas, ver quais são, perceber diferenças na nossa rotina, que a gente está acostumado a fazer, que coisas que a gente fazia antes agora não consegue mais realizar. Então, são sinais, muitas vezes, sutis, que mostram para a gente essa questão para a gente ficar atento mesmo a todo tipo de sinal, a todo tipo de trabalho que precisa ser desenvolvido, né? Isso. Inclusive, esse tipo de problema emocional, ele é muito comum em algumas profissões, sabe? Então, em primeiro lugar, só um dado aqui para a gente ter uma ideia. Em primeiro lugar, campeão de estresse são os policiais. E a profissão deles é bastante estressante, né? Diariamente estressante. Em segundo lugar, os profissionais da TI, sabe? Então, as tecnologias de informação, que eles têm que ir resolver o problema para ontem, né? E realmente, se a gente for pensar, os programadores, é bastante estressante. Em terceiro lugar, os bombeiros. E não tem nem comentário, né? É uma coisa, uma profissão bem difícil. Maravilhosa também, né? Uma profissão muito bonita. E em quarto lugar, os professores. Então, nós somos, né? Nós somos, assim, um dos profissionais que mais enfrenta estresse no trabalho. Depois vem médicos, enfermeiros e jornalistas. É Eu claro que estava vendo nesse... sobre esse dado que você falou, a maior taxa de suicídio que existe no Brasil são entre os policiais. Né? Então, A maior taxa de suicídio que existe são entre os policiais e, em segundo lugar, são os médicos. Então, realmente é bem grande essa questão, né? É importante a gente estar lembrando disso. E tudo isso é gerado por causa de estresse, não é? sim, começa com o estresse, né? E aí nós temos aí no slide falando sobre o 23 de setembro, que foi declarado como o Dia Mundial de Combate ao Estresse. E a ONU, ela projeta que em 10 ou 20 anos, as principais causas de adoecimento serão as doenças mentais. Hoje, 90% da população mundial, 90% sofre de estresse. E isso pode vir a causar outros problemas de saúde mental. Né? A gente fala estresse, parece uma coisa assim leve, passageira, mas na verdade não é. A Organização Mundial da Saúde colocou o Brasil é o país com o maior número de depressão da América Latina. O Brasil está em primeiro lugar em depressão. E ele é o campeão mundial no índice de ansiedade. Então, olha como é bem representativa a quantidade, né, de números. Olha, na América Latina. Então, nós temos aí o Brasil como principal país, né, em relação à depressão e ansiedade. Isso, e é uma coisa que a gente fica pensando, mas por que será, né? Nós temos aqui, é um país tropical, nós temos sol quase que o ano inteiro, né? Enfim, por que o brasileiro ele sofre tanto dessas doenças emocionais? Vamos desenvolver isso para a gente tentar entender. Então, o estudo do estresse ele começou com galinhas. Olha só que interessante, né? As galinhas, Louis Pasteur, ele percebeu que as galinhas, quando elas são criadas assim, bem juntinho umas das outras, né, nas granjas, elas sofrem maior número de infecções e elas precisam, então, receber todas aquelas vacinas, todos aqueles remédios, né? Porque elas ficam mais expostas a algum tipo de estressor.
do que as galinhas que são criadas mais soltas, né? A famosa galinha caipira. E a partir dessas observações, então, o médico Hans Selye, ele desenvolveu um estudo, né? Ele foi observar por que isso acontece, é um médico austríaco. Em 1936, ele usou a palavra estresse, que é uma palavra que vem da física, né? Que é igual a tensão, e ele percebeu que o estresse é uma resposta do nosso organismo a um estímulo qualquer, tá? Você tem um estímulo, esse estímulo, então, é um estressor. E o seu organismo vai responder àquilo. Como que ele responde? O corpo, quando ele está em contato com esse estressor, ele pensa que tá sendo atacado. Então, no momento que ele está em contato com o estressor, ele precisa se preparar para lutar ou fugir, tá? E tanto para lutar como para fugir, o corpo precisa de uma certa quantidade de hormônios, são substâncias químicas, e nesse caso do estresse é adrenalina, cortisol e noradrenalina. Então, esses três hormônios, eles dão assim aquela chuva, né, no corpo, na corrente sanguínea, rins, o corpo inteirinho, ele é tomado por esses hormônios, causando uma série de mudanças aí. Então, é batimento cardíaco, sabe? Aquela palpitação, tudo para preparar o corpo para o corpo poder fugir ou lutar. Só que o que acontece? A gente não foge e nem luta, né? A gente fica com tudo aquilo no corpo, aguentando, e pensa que vai tomar um banho e vai dormir tranquilamente. E não é isso que acontece. Então, quando submetido a um estresse contínuo, vamos dizer que o estresse seja no seu local de trabalho, um exemplo. Então, você teve o estresse durante o dia, aí você foi para casa e dormiu. No outro dia, de novo, tem o estresse, aí você já não vai dormir tão bem. E assim vai. Quando é envolvido num estresse contínuo, ele se torna o quê? Se torna um estresse crônico e começa a causar vários danos à nossa saúde. E esse médico, ele chamou, né, o experimento dele de adaptação. Ele diz que é em estados de adaptação é que causa o estresse, quando a gente tem que se adaptar. Imagine o que a população mundial está fazendo nesse momento, se adaptando à pandemia, né? Se adaptando a uma série de protocolos, mudou totalmente a vida, né? Então, Na estamos verdade, realmente. nós, né, todos nos adaptamos em relação a questões socioeconômicas, questões de Isso, relacionamento, questões de aquele corpo a corpo que o brasileiro é muito caloroso, de querer abraçar, de querer estar junto, de tudo isso. Então, por isso que é importante a gente estar compreendendo como que é essa adaptação, como funciona, ficar atento aos sinais mesmo que esse corpo vai estar mostrando, que o nosso corpo vai estar mostrando, para poder a gente ficar, observar bem e saber como tratar, né? isso. Muitas pessoas estão vivendo o luto, o desemprego, né? Muitas famílias não têm onde deixar os filhos. Então, a população em geral está vivendo um momento de estresse. Olha aí, famílias, estudantes, professores estão tendo que se adaptar à situação imposta pela pandemia. Professores estão recebendo formação para o ensino remoto ao mesmo tempo em que ele acontece, ou seja, estão tendo que usar a criatividade e as tecnologias. Eu vou pegar essa fala sua e vou colocar Uhum, uma pergunta que surgiu aqui, ó. O Wagner tá. está falando, o Luiz Wagner, como diferenciar o cansaço do estresse? Ah, sim. Então, o cansaço, Luiz, ele acaba
no momento que você relaxa, você consegue relaxar se você estiver apenas cansado, você consegue relaxar. Você toma um banho, você vai na frente da TV, você vai se distrair com um programa e depois você vai para a cama e vai dormir. Opa, então é cansaço, porque eu consegui relaxar. E o estresse não. O estresse é aquilo que eu falei, é aquela chuva química, né, de hormônios, impede que você consiga relaxar. E à medida que vai se repetindo a situação de estresse, vai ficando muito mais difícil ainda, chegando ao adoecimento emocional, como eu falei. A pessoa chega a ter insônias, passar noites e noites e noites acordado, né? Começa a ficar, falta memória, ela não tem foco, sabe? Já aconteceu muito comigo, de colocar a roupa na máquina e fazer outra coisa. E aí, horas e horas depois, nossa, a roupa já lavou, está dentro da máquina e eu esqueci de pendurar. É falta de foco. Isso tem a ver com o estresse que nós estamos passando. Então, a diferença é essa. O cansaço vai embora rapidinho. O estresse, ele perdura um tempo, né? Isso. Pode até virar crônico, que você falou, né? Isso. Desencadeia outras doenças, né? Uhum. Então, os familiares que trabalham fora, continuando aqui, eles tiveram que buscar um plano B, onde deixar os filhos no período de aula, né, que antes iam para a escola, e agora onde deixar os filhos. Bom dia, Maria Ana. Ai, Paulo, desculpa, mas eu estou matando a saudade de um monte de gente. Vamos lá. E as famílias que podem ficar em casa com seus filhos, elas também estão encontrando um problema, que é como acompanhar esse filho nas atividades, né, no ensino remoto. Né? Como é difícil fazer com que a criança, muitas vezes, entenda que não estamos de férias, você tem o seu horário de aula, você tem que sentar na frente do computador, fazer a atividade. A criança, muitas vezes, ela não entende, pede ajuda para os pais, muitas vezes, não conseguem ensinar, né? Não estudaram para isso. Então, realmente, está todo mundo no mesmo barco, está difícil para todo mundo. Né? Todos estão lidando com medo, com o luto, com o isolamento, e tudo isso gera estresse, ansiedade, depressão, em alguns casos. Estudantes mais carentes, né? Aí ó, a Maria Ana está perguntando, né, o que podemos fazer para aliviar o estresse. Olha, Maria Ana, eu falei aqui que é importante procurar ajuda, sabe? Dependendo do nível que está o seu estresse, é importante procurar a ajuda de um profissional da saúde, um médico ou um psicólogo. Mas se você acha que o seu estresse não está tão alto assim, né? E você quer só fazer alguma coisa para aliviar, seria legal você buscar alguma coisa que te dá prazer. Por exemplo, faz tempo que eu não ouço música dançando, sabe? Uma música bem alto e dançando na minha casa, eu vou fazer isso. É uma atividade física. Atividade física é algo que ajuda muito, né? Porque aí libera todas essas substâncias tóxicas do organismo. Mas ao longo da nossa conversa a gente vai falar sobre isso, né, Paulo? Isso mesmo. Eu acho importante a gente pensar, né, como que fica frente a esse adoecimento emocional que a gente tem, né? Então existem aí questões que nós podemos fazer e questões que nós não devemos, né, Patrícia? Isso mesmo. E o que nós devemos fazer? Limitar notícias sobre a pandemia. No começo, eu confesso que eu estava ouvindo notícias, vendo na TV notícias de manhã, de tarde à noite. Eu estava, sabe? Demorou para eu perceber que, peraí, o que eu estou fazendo? Sabe? Eu estou o tempo todo procurando notícias sobre essa doença, sobre como que está, né? Isso não está legal. A gente tem que perceber
que a gente está indo para um caminho que nos faz mal. Tomar muito cuidado com as fake news. Isso aí já foi muito falado, já foi muito comentado. Nós precisamos tomar cuidado, porque essas notícias falsas, elas causam um impacto na nossa saúde. Então, antes da gente acreditar naquilo que a gente está lendo, vamos sempre com um olhar crítico, né, para a gente não ficar assustado. Procurar manter uma rotina diária. Então, nós ficamos muito tempo em casa, né, por conta do isolamento social, e às vezes, como você está em casa, acaba não trocando pijama, fica de pijama, acaba, enfim, almoçando 3 horas da tarde. Aposto que tem muita gente que vai se identificar com isso, né? E quando vê, está indo deitar de madrugada, isso não é saudável. Né? Isso aí, esse tipo de rotina, esse tipo de vida, né, ela só vai piorar a situação, né? Então, a gente tem que tentar manter uma rotina diária, manter contato com as pessoas da nossa convivência, as pessoas que a gente gosta, os nossos familiares, por celular, né? Faz uma videochamada para poder ver a pessoa, né? E a gente precisa também, como eu falei para Maria Ana, praticar atividade física ajuda muito, mesmo que seja ali na frente da televisão, né? Tem no YouTube tem tantas aulas, né, de ginástica, yoga, tem tanta coisa. Buscar uma alimentação saudável, meditar, gente, a meditação, nem que seja assim, 5 minutinhos, tentar prestar atenção na sua respiração, sabe? Se conseguir ficar 5 minutinhos por dia, sem pensar em nada, já é um ganho, assim, imensurável, sabe, Paulo? Ajuda demais o nosso cérebro, dá um refresco mesmo, né? E tem coisas que a gente não tem que fazer, né? Sim. E tem as coisas que a gente tem que evitar ao máximo, que seria, muitas vezes, é o contrário disso que eu falei, é ficar assistindo as notícias o tempo todo, né? Ficar o dia todo de pijama, ter uma vida sedentária, uso excessivo do álcool, tá aumentando. Eu vi uma notícia na televisão de que está tendo um aumento do uso de álcool, sabe, pela população. Fast foods, né? Você está em casa, vou pedir um sanduíche, não quero cozinhar. Eles são alimentos ricos em gorduras, açúcares, né? Como refrigerante, por exemplo. Isso tem que ser evitado, isso tudo faz muito mal para a saúde. Fritura, doces, né? E o que a gente não pode fazer é enfrentar tudo sozinho. Não podemos, né? Precisa sempre de ajuda. Isso, nós temos que ser humanos para reconhecer que não estamos bem, tá? A gente precisa reconhecer. E está aí o estresse docente, né? O que acontece? Será que alguém já se sentiu assim? Eu gostaria de saber se você já se sentiu assim, fracassado, sabe? Baixa realização pessoal, exaustão emocional. Aquela falta de energia, né? Aquele cansaço constante, aquela sensação que a gente tem de que não vai ser capaz de lidar com isso. Isso esgota a energia da gente, né? Isso. E a despersonalização é quando as pessoas pensam assim, nossa, mas esse nosso colega está tão diferente, não conversa mais com a gente, tá quieto no canto dele, não é mais ele, parece uma outra pessoa, aconteceu alguma coisa. Só que não aconteceu um fato, né, em si. Está acontecendo aos poucos, né? E ele nem percebe que ele está tão diferente assim, distante de todo mundo, preferindo ficar sozinho, né? Precisamos observar isso nos nossos colegas também, em nós e nos nossos colegas. O que o estresse pode fazer com você?
como, né, já tenho falado aí, o estresse ele afeta o corpo humano e aí nessas 4 dimensões aí, no corpo, na mente, nas emoções e no nosso comportamento. Então, ele traz assim, uma série de sintomas que, como eu falei, se a gente tiver um pouco de vontade, né, de se autoconhecer, nós vamos perceber esses sintomas. Dores de Isso. cabeça, né, Infecções infecções, no corpo, né? isso, problemas musculares que antes você não tinha, né, começa a Fadiga, um aparecer. cansaço aparece também. Como o Luiz Wagner falou, né, do cansaço, pode ser um começo, né, do estresse. Irritações na pele, né? Falta de ar, né? A pessoa está respirando, parece que chega uma hora que não vem o ar, tem que puxar o ar, né? São sintomas através do corpo. As emoções, né? A pessoa fica confusa, ela perde a confiança nas outras pessoas, ela fica mais ansiosa, irritabilidade. A coisa mais comum é a pessoa, né? Como eu falei, a insônia causa essa irritabilidade, né? E ela começa a ter medo também, né? Por exemplo, a pessoa sempre dirigiu há anos, há décadas a pessoa dirige, e de repente ela começa a ter medo, né? Nossa, eu não queria pegar a Dutra. Olha, eu acho interessante isso você falar do medo, porque essa semana eu estava dirigindo, saindo da escola na semana passada, e acho que foi na segunda ou na sexta, não me lembro o dia que foi. Eu parei no posto de gasolina e fiquei uns 15 minutos no posto de gasolina, porque eu não conseguia mais dirigir. Eu fiquei muito ansioso, eu fiquei muito, sabe, preocupado. Então eu parei ali naquele posto de gasolina e ali eu fiquei no cantinho, fiquei esperando um pouquinho até eu me acalmar. E na segunda-feira foi no médico, foi a mesma coisa. Eu saí, fui no médico, né, fui no psiquiatra, marquei consulta, e a hora que eu saí do psiquiatra, eu parei, fiquei dentro do carro um tempinho, para depois eu conseguir sair. Ainda dirigia como uma tartaruga, né? Ainda falei para uma amiga minha, eu estou dirigindo igual uma tartaruga. Justamente por isso, esse estresse, esse medo, essa questão, o comportamento da gente muda, a mente da gente prega peças na gente, né? Isso. Então isso é bem complicado, isso é bem nítido quando a gente fala da questão de enfrentar tudo isso, né? São sintomas mesmo que vão aparecendo na gente. Uhum. Eu também já passei por essa situação, Paulo, de estar dirigindo e a gente não sabe por quê, mas começa uma tensão no ombro, sabe? Maria Rosa, bom dia. Aí começa uma tensão no ombro, as mãos começam a suar, você se agarra no volante com medo da sua mão escorregar do volante, então você segura com mais força e essa força vem para o ombro, e quando você vê, você está dirigindo todo tenso. Tenso, isso. E quando termina o percurso, você está com dores, muitas dores no corpo. São Né? esses músculos que ficam tensionados, né? Que se reflete. Uhum. Então, isso, são os sintomas do estresse, né? E para os professores, o que temos aí? Ah, sim, sala de aula, né? O que o professor pode fazer para ele mesmo, né? Então, é aquilo que eu falei, ouvir uma música que você gosta, sabe? Assim, pequenos cuidados que você pode ter com você mesmo. Essas letrinhas aí tá difícil de enxergar, Paulo. Tá, então é assim, ó, vamos lá, como eu me sinto, né? É ficar atento a esses cuidados e esses detalhes que são os sentimentos que nós temos mesmo, né? Tirar esse dia livre, colocar limites de tempo para poder estar trabalhando. A gente sabe que professor é uma profissão que traz muito trabalho para casa, leva muito trabalho para casa. É como eu vi o Leandro Carnal falando numa palestra que ele deu agora esses dias, né?
O professor está lá no domingo, todo mundo assistindo Fantástico, e o professor está lá corrigindo prova. Né? Uhum. Corrigindo prova. Aí chega na segunda-feira, ele entrega a prova para o aluno, com a nota que tem, o aluno simplesmente pega aquele papel, amassa e joga fora, porque não era a nota esperada. Então, existe essa questão também por trás disso. É trabalhar aí mais devagar, né? Levar um ritmo mais devagar, parar, respirar, mudar um pouco, né? Essa questão de do dia para a noite, não trocar o dia pela noite. Durante o dia eu faço uma coisa, durante a noite eu vou fazer outra coisa. São pequenas mudanças que a gente começa a fazer na vida, que por incrível que pareça, faz diferença, dá uma diferença. Ensinar assim com o coração, né, dentro da sala. A gente gosta do que faz, mas trabalhar com projetos aí que atendam, por exemplo, as competências socioemocionais da BNCC que nós temos agora. Porque nós, professores de hoje, a nossa geração, nós não tivemos lá atrás uma formação específica para trabalhar o nosso socioemocional. Né? Nós tivemos aí uma questão que nos foi empurrado. Não chora, chorar é coisa de viado. Você é homem, não pode fazer isso, mulher. Então você reprimia muito seus sentimentos. Então, são questões que vão estar evitando a superar esse estresse do professor. E a gente está ensinando aí essas crianças dessa nova geração a superar isso tudo para mais para frente não acontecer o mesmo, né? Que acontece com a gente dentro de sala de aula. Isso. Aí, mudar a sua postura e suas atitudes frente à rotina, né? Uma coisa que você falou é muito importante com relação ao tempo. A gente precisa se respeitar. Então, dar um tempo a si próprio, né? Você colocar no papel o que é urgente, que eu tenho que fazer hoje, o que eu posso deixar para amanhã, né? E você ir seguindo aquilo e sempre se respeitando, e sempre mantendo aquela posição de não foi possível para mim, sabe? Não se esticar demais, sabe? Não ser exigir demais. E E o aí, falando professor se cobra, né? eu achei interessante essa questão da aula. Uma coisa que eu achei bacana é você estar fazendo assim aulas diferentes, né, com seus alunos. Você buscando assim uma diversão, né? Evitar o conflito em sala de aula, né? A gente não precisa também ficar batendo de frente com os alunos, né? Isso aí é mais pensando nas aulas presenciais, né? A gente estabelecer uma rotina, né? Colocando mesmo no papel o que precisa ser feito, redecorar a sala. Isso eu gosto muito, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer um mural, eu gosto de redecorar a sala. Eu acho importante o aluno chegar no ambiente escolar e perceber que as pessoas pensaram nele, sabe? Aquela bem-vindo, seja bem-vindo, né? O acolhimento mesmo, né? O acolhimento, isso mesmo. Uhum. É o acolhimento que nós temos que pensar em fazer, né? E agora, como que as instituições aí podem contribuir com a saúde emocional de todos, na verdade, agora, né? De todos, né? Então, essa lei ela foi muito falada o ano passado, que é a Lei 13.935/2019, que garante a psicologia e o serviço social nas redes públicas de educação básica. A princípio, o presidente Bolsonaro ele vetou a lei, né? Ele foi contra, mas depois novamente, né? Foi apresentado e aí então houve a concordância. É uma lei que ela ainda vai precisar ser estudada, talvez tenha assim complementos para ela, não está muito claro, sabe, Paulo? Se você lê todos os artigos, você percebe que não está muito claro de onde vai sair o salário desses profissionais,
Se vai ter Como que vai ser ser implementado? como que vai ser implementado, então ainda não está muito claro. Mas já é um passo, porque nós sabemos, né, que principalmente em escola pública, o quanto os alunos precisam, né, o quanto a comunidade em geral precisa, né, de uma ajuda, seja de um assistente social, seja do psicólogo, né, e o próprio professor. E aí o que acontece? Os sistemas de ensino, eles vão dispor de um ano. A partir de dezembro de 2019, eles têm um ano para implementar essa lei. Ou seja, só Então, 2021, né? Porque dezembro de 2020 isso, vai estar dando um ano. Olha, Luiz, a isso. contribuição dele. Eu tive que desacelerar, realmente, né? Estava ficando muito tenso o tempo todo. Reduzi minhas demandas e estou conseguindo levar com mais leveza agora. Isso é Que ótimo, bom, né? que Está bom. refazendo isso. A Mariana colocou aqui para gente que ela está tirando o sono dela esse retorno das aulas presenciais, né? Então, sobre o retorno de aulas presenciais, a gente pode pensar como que as instituições elas vão estar contribuindo para a gente nessa questão, né? Enquanto adequação aí pela lei, o que as escolas têm feito? A gente pode estar dando uma olhada agora. Então, Isso. essas escolas têm que ter um canal de escuta, né, Patrícia? Com os professores, com os estudantes, com todos os funcionários, porque também, além de ser lei, né, essa escola ela tem esse momento de estar diminuindo a ansiedade de todos, não é certo? Isso. Isso está acontecendo no momento, né? A gente tem esse canal, né, de escuta. Os professores, eles criaram grupos de WhatsApp com seus alunos, né? E aí eles também conseguem conversar com os familiares, né, através do WhatsApp. Alguns professores filmam as aulas, postam as suas aulas, né? Houve escolas, eu conversei com professores de escolas particulares, de escolas do Estado, então houve escolas em que criaram pesquisas sobre como os alunos e familiares estão se sentindo. E aí eles colocaram os dados em gráfico, que já é uma aula, né, de matemática, e puderam então visualizar como que as pessoas estão se sentindo frente a essa pandemia e com o ensino remoto. Orientadores de escola conversam o tempo todo com as famílias, oferecendo as atividades impressas para os alunos que não têm disponibilidade, né? Não tem internet, não tem condições de acompanhar as aulas, eles podem ir até as escolas, buscar as atividades impressas. Continuam os horários de trabalho coletivo, só que online, onde os professores podem trocar experiências e recebem informação para o ensino remoto. Então, tem aí um canal, né? A gente está conseguindo manter essa conversa, esse vínculo. É importante que as famílias mantenham um vínculo com a escola, que os professores mantenham um vínculo entre si. E Eu, quanto ao retorno, né, tirar o sono, eu acho que está tirando o sono de todo mundo, até do governador do estado. na verdade, Até tira de ele. todo mundo mesmo. Sim, Então, só para porque poder acalmar, vamos dizer assim, o coração da Mariana, e de todos os professores também, né? O Todos pela Educação, que é uma instituição não governamental, né, sem fins lucrativos e tal, que tem o apoio da comunidade, da sociedade civil, eles montaram uma nota técnica sobre o retorno das aulas no contexto dessa pandemia de Covid. E eu estava olhando alguns documentos, dando uma pesquisada, temos cartilhas aí que representam o MEC, temos uma outra deliberação do MEC também. Só que o que eu achei interessante? Eles apresentam mensagens principais. Eles apresentam 3 mensagens para a gente. Primeiro, que as escolas elas vão se deparar aí com desafios que só podem ser enfrentados com apoio de outras áreas. Eu achei isso essencial. Então, por exemplo, em países que já tiveram essa experiência em situações similares, vai mostrar os múltiplos efeitos que se tem. No caso aí, a Mariana está tirando o sono dela e realmente o meu também tira o sono de todo mundo.
mas é para poder superar esses efeitos que vão ter na crise adversa aí, dentro de estudantes e dos profissionais de educação. E mesmo com que esteja aí uma estratégia que seja consistente para poder mitigar essa questão de superação, né, durante as aulas, tem aí impactos emocionais, tem impactos físicos, tem impactos cognitivos, e todos eles devem ser observados, não só agora, mas durante um longo período de tempo. Os impactos cognitivos e emocionais, principalmente, depois eles vão refletir nos físicos. E esse impacto emocional, ele não é para agora, ele não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Ele vai ser a longo tempo. Então, dentro desse cenário, o que nós temos que pensar? Uma resposta do poder público para a educação, que vai demandar uma ação que seja intersetorial, e não só do município, só do Estado, só da União. Tem que envolver aí as áreas de saúde, de assistência social, né, de um apoio emocional. Outra mensagem que eles trazem para a gente é a questão de retomada de onde paramos, né? Que não vai existir isso, não vai ser retomado de onde parou. Esse retorno das aulas presenciais, ele vai exigir um plano diferenciado, vão existir aí ações que vão ser articuladas de diferentes frentes e uma demanda de uma articulação muito maior de acordo com o contexto da localidade de cada escola, né? Então, ele vai ter que ter um olhar abrangente sobre esse entendimento do que é necessário para esse plano de ação nas diversas frentes. E vai ter que ser um retorno gradual, não pode ser uma questão muito, vamos voltar todos os alunos. Não, nós já vimos aí várias coletivas de imprensa que vão ser, o retorno primeiro são 35% dos alunos, alguns alunos não vão voltar porque tem algumas comorbidades. Então, dar uma importância à atenção da saúde emocional e física dos estudantes e dos profissionais. Lembrando, essa nota técnica, ela é uma nota técnica do Todos pela Educação, que é uma organização civil, não é um representante do governo oficial. Nas orientações que nós temos aí dos governos oficiais, o que a gente tem que pensar? Né? Que não existe qualquer orientação específica sobre a relação que se tem entre o emocional do professor e esse momento de pandemia. Então, é muito difícil a gente parar para pensar agora nesse momento e conseguir compreender de que forma que vai fazer isso, de que forma que vai estar sendo implementando tudo isso, vai estar sendo implementado tudo isso. Então, pensar realmente. Então, o governo, ele precisa pensar em como que eu vou estar acolhendo esses professores que já estão na escola, muitos professores com medo, e como que eu vou estar acolhendo esses alunos. Como eu falei no começo, são 58 milhões de pessoas que estão voltando, retornando ao trabalho nas escolas, né? Entre crianças, jovens, adultos, professores e entre os profissionais que atuam no paralelo à educação. Então, é muita gente que vai estar voltando, é muita gente que precisa ser analisado com cuidado, ser revisto aí de uma forma mais tranquila como que vai ser feito isso, tá? Então, alguns documentos do governo, inclusive o decreto 9 de 2020, que teve agora, ele não fala de que forma que vai ser essa retomada em relação às competências socioemocionais dos professores, em relação ao emocional do professor, ao emocional do aluno. Porque, assim, nós, professores, não podemos ser considerados como simples números na rede que a gente trabalha. Não podemos ser considerados simples números para o governo federal. Mas eles têm que pensar, precisa cuidar do professor para que esse professor consiga cuidar de todos os outros alunos. A gente tem uma contribuição aqui, Pati, aqui nós implementamos o projeto SOS, onde os professores que estão fora da sala de aula auxiliam os regentes com os alunos que não estão conseguindo acompanhar as aulas remotas. Agora sou professora SOS.
né? Ah, que legal. A Lúcia Elisa, você falou que ela é sua irmã, não é? É minha irmã, isso. Ela Ela mora em trabalha onde? Minas, Minas Ah, estado Gerais. de Minas, né? Isso. Estado de Aham. Minas. Então, olha a diferença. Isso, o projeto SOS. Eu acho interessante porque, veja bem, algumas crianças conseguiram acompanhar as aulas remotas, fizeram as atividades, então elas estão, vamos dizer, num nível ali, né, em termos de currículo, né, acompanharam. E outros não conseguiram. Então, aí, ó, a prefeitura da cidade dela, Paraguaçu de Minas, está de parabéns aí. Tem esse projeto SOS, né? Que vai auxiliar os regentes com os alunos que não estão conseguindo acompanhar as aulas remotas. Então, Nossa, são parabéns. suportes, olha, muito legal Uhum. essa atitude, porque são situações que precisam ser organizadas de acordo com a realidade e o contexto de cada ente federativo, de cada município. Isso, A Dani Daniele, né? Dani isso. Daniele Ribeiro Nogueira, É ela minha também traz para filha. gente. Ah, é sua filha? É Olha que minha legal. filha. A educação remota pode ter gerado um pouco de estresse, né, em todos, por ser uma novidade. Particularmente não gerou um pouco, não, viu, Daniele? Em mim gerou bastante. Mas a É, possibilidade de retomarmos presencialmente agora, sem a pandemia estar controlada, gera um estresse muito grande, exatamente, pois a exposição diária ao risco de contaminação é um risco de vida real. E o retorno das aulas é um risco muito maior à saúde mental e física de todos. isso. Exatamente. É importante a gente falar disso. Sabe por quê? Uhum. Muitas crianças são cuidadas por idosos, os É. avós, né? Os avós Uhum. cuidam das crianças. E como fica essa criança que vai estar sendo exposta, essa criança que vai estar ali precisando ir para a escola, ela tem que ir para a escola, mas ao mesmo tempo nós não temos nenhum recurso, nós não temos aí ações e políticas públicas que sejam efetivas para estar trabalhando essas questões de retomada consciente, de preservação de saúde emocional do profissional, tá? Não é só uma questão de, eu vou estar trabalhando aí só a aula remota dentro da sala de aula, os professores que se virem lá. Não dá para fazer assim. Nós precisamos pensar de uma forma, né? Nós precisamos pensar de uma forma que abranja todos os alunos, garanta essa aprendizagem. Essa educação remota, ela não garante tudo, a aprendizagem de todo mundo, vai ter uma lacuna muito grande, e a gente tem que pensar como que isso vai ser mais para frente, não é verdade? Uhum. E tá aí, Isso. ó, a preparação para o retorno das aulas presenciais, né? Então, aí nesse slide eu coloquei que nós tivemos que nos adaptar, né? Eu falo nós enquanto professores, né? Adaptar ao ensino remoto, vivendo distante de todos, o uso de máscaras, até o uso da máscara é algo que a gente ainda está se adaptando, na verdade, né? Os cuidados com a higiene, estamos próximos do retorno das aulas presenciais. Então, eu fico pensando, né? Eu coloquei, a reflexão é a seguinte: primeiro, você teve que se adaptar ao ensino remoto, né? Ao uso de máscara, ao isolamento social. Depois vem a adaptação a esse ensino híbrido, que seria o quê? Um pequeno grupo de alunos, pelo menos é o plano, né? É o que espera que aconteça. Então, vai começar com um pequeno grupo de alunos e o restante dos alunos vão continuar com o ensino remoto. Então, você vai ter que dar atenção aos alunos em sala de aula, mas também vai continuar preparando as suas atividades e enviando para os alunos que estão em casa. E depois, você tem que estar preparado, você, professor, equipe gestora, todos têm que estar muito bem preparados para acolher as dúvidas e os medos dos familiares. Porque, com certeza, muitos familiares vão trazer o filho para a escola, né? Vão levar o filho para a escola e vão te encher de perguntas.
Olha, meu filho não consegue ficar com a máscara muito tempo, meu filho, enfim, todas aquelas preocupações normais, né, dos familiares com a criança. E, em seguida, vem essa questão de avaliar as turmas, trabalhar as turmas que estão agora muito mais heterogêneas ainda. Nós sempre trabalhamos com turmas heterogêneas, mas agora extrapolou, Mais do que né? nunca, né? Mais do que nunca. E aí, cuidando também para que sigam os protocolos de saúde. Então, a gente vai ter que ficar de olho se uma criança está muito perto da outra. E é claro que eles vão querer ficar perto, eles estão com saudade dos colegas, né? Se nós adultos já não conseguimos, às vezes, manter esse distanciamento, como que a gente vai fazer com criança? Né? Bem Então, é complicado, sabe? É algo assim, eu diria até que é mais forte do que nós, a vontade de abraçar, né? Meus filhos fizeram aniversário e eu senti vontade de abraçar, beijar e mandar essa Covid para aquele lugar, mas não, não é. A gente tem isso só ali no cotovelo, né? A gente tem que manter uma certa distância, e isso é muito difícil, gente, é muito é difícil. bem complicado. Em relação a esse retorno das aulas, né, nós temos aí vários documentos que trazem orientações, depois eu posso estar disponibilizando no final da live nos comentários para todo mundo, para quem quiser, né? Nós temos aí a nota técnica do retorno às aulas, temos o parecer número 9 de 2020, que é do Conselho Nacional de Educação, temos essa cartilha da Untime, né, que vai estar falando que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, e a cartilha de protocolo de biossegurança, que foi lançada pelo MEC também. Então, só para a gente ter uma ideia dessa preparação para o retorno das aulas, nesse parecer que nós temos, o parecer 9 de 2020 do Conselho Nacional de Educação, junto com o MEC, nós temos que preparar esse retorno justamente porque a suspensão de aulas ficou durante muito tempo, março, abril, maio, junho, julho, agosto, né? Por enquanto. Vamos ver, diz que está para voltar em setembro. Então já são 6 meses aí que são perdidos, vamos dizer assim, porque não tem aprendizagem. Os pais não têm formação para isso, não é verdade? Então o que acontece? Nós vamos ter que pensar sobre dificuldade de reposição de aulas das crianças, né? Nessa forma presencial, os retrocessos que vão ter aí no processo educacional de aprendizagem das crianças, porque eles ficaram aí longos tempos em período de atividade, sem atividade regular, vamos dizer assim, e os danos estruturais que a gente tem e sociais que vamos ter também dos estudantes de famílias de baixa renda, que é a nossa realidade, é a realidade do Brasil, né? Esse estresse familiar, o aumento de violência doméstica, que também pode gerar, e a questão do abandono e do aumento da evasão escolar. Então, são aspectos que precisam ser levados em conta, são aspectos políticos que precisam ser retomados e precisam ser abordados nessa possibilidade de volta e de retorno às aulas. Sobre isso ainda, é importante a gente considerar as fragilidades e as desigualdades estruturais que a gente tem dentro da sociedade. Isso vai acabar agravando essa pandemia no nosso país. Vai acabar agravando esse problema que nós temos em educação. Porque se antes da pandemia nós não tínhamos já uma educação de qualidade, que abrangesse todos, que promovesse a equidade, hoje, né? Hoje, que eu digo, agora, pós-pandemia, ou com retorno, com essa possibilidade de retorno, a gente vai ter que observar muito essas diferenças de proficiência, de alfabetização, letramento matemático, letramento científico, de competências e habilidades que precisam ser estruturadas, né, na educação básica. Então, é muito importante a gente lembrar. Eu vou estar disponibilizando depois para o pessoal essa questão como é que se diz? Dos documentos que nós temos aí. Aqui o Luiz está falando para a gente, estou preocupado com tudo isso, pois a pandemia já está em alta agora. Imagina com o ensino híbrido, né, no retorno parcial. Aí teremos que tomar cuidado redobrado, né, dobrado com o nosso emocional. Então, é exatamente isso. Né, Nós temos Patrícia? que cuidar do nosso emocional para esse retorno,
certo? Se preparar para esse retorno. Lembrando que nós vamos encontrar alunos, muitas vezes, que sofreram luto, né? Sofreram desemprego. A Maria Rosa está falando que a previsão agora é para outubro, isso. Eu ouvi também o governador anunciar que não vai ser mais setembro, vai ser o começo de outubro, mas parece que em setembro já podemos receber alunos que estariam aí vamos dizer, de recuperação, alunos que não conseguiram acompanhar o ensino remoto, né? Vai começar com uma turma em setembro e depois em outubro com o restante. Acho que é isso. Eu sei que, na verdade, isso tudo são especulações, porque a gente não sabe nem se vai começar, né, o ensino presencial. A gente não sabe se vai ser possível, né? Não sabemos como que vai se comportar a pandemia aqui na nossa região. Então, fica difícil, né? Mas O importante isso, é se preparar, né? Se preparar isso, emocionalmente. isso é o que a Mariana falou. Esse retorno das aulas presenciais está me tirando o sono. E realmente, só por isso nós já ficamos aí na expectativa de retornar às aulas sem protocolos sanitários que sejam adequados, sem a questão de realização de exames na população no geral. Então é muito complicado para a gente, para nós professores, irmos para a escola e ficar tranquilo e achar que está tudo normal, que as crianças vão ficar. Não vai. A criança vai ficar lá, professor, pegou a máscara, está com a minha máscara brincando. Ai, o outro está com a máscara na cabeça. Ai, o outro está, né? Aí trocou a máscara comigo. Então, é uma questão de educação que tem que ser desenvolvida, não educação no sentido de escola, mas no sentido de educar por meio de hábitos que precisam ser retomados, que precisam ser levantados e que vai acontecer, infelizmente, na escola. Não vai ter outro ambiente para poder isso acontecer. A Maria Rosa falando, eu acredito que não vai retomar esse ano. Eu também acredito que não retorne esse ano. Esse ano escolar, alguns desses documentos dizem que esse retorno escolar, esse ano escolar não foi perdido. Eu acredito que esse ano escolar ele foi perdido, ele não tem como ser recuperado no próximo ano, porque os alunos do segundo ano, que vão ano que vem para o terceiro, eles vão ter que dar conta do conteúdo de segundo, dar conta do conteúdo de terceiro, então isso é muito complicado. A carga de trabalho em cima do professor vai ficar maior do que já é, nós vamos ter muito mais problemas emocionais dentro dos professores, do que nós já temos, né? Então, eu estava vendo uma pesquisa que a cada 10 professores, 3 entram de licença no estado de São Paulo, né? Então, é muito complicado. No estado, a volta está para o dia 7 de outubro, mas em setembro, os alunos que necessitam de recuperação poderão voltar para a escola, atendendo aos alunos que estão tendo dificuldade de acessar as aulas remotas. E a gente sabe, Luiz, que é muitas crianças que têm essa dificuldade de acessar, maioria, né, Patrícia? Né? É a maioria. Do ensino público está tendo dificuldade, né? E aí, quando ele fala que quem tem dificuldade pode voltar em setembro, será que eles têm ideia de que estão falando, sei lá, de 80% dos alunos? Que a grande maioria tem dificuldade? Então, quer dizer, em setembro as salas vão estar lotadas? É isso? Entende? Então, eu não sei. Eu não sei se eu concordo com essa situação aí, de que quem está tendo dificuldade com o ensino remoto pode voltar em setembro. Eu não sei se eu concordo. Eu acho que isso devia ser trabalhado de outra forma, sabe? Vamos pensar de uma forma assim, ó. Isso, a gente está falando de ensino fundamental, ciclo 2, né, os anos finais, e ensino médio. Mas e o ciclo 1, os anos iniciais? A criança está lá na fase de alfabetização. Todos têm dificuldade, porque todos estão aprendendo, todos estão sendo alfabetizados. A Daniele Nogueira, ela fez um comentário que eu acho super pertinente, e eu concordo extremamente com ela, 100%.
sou educadora das redes municipal e particular de São José e me posiciono contra o retorno presencial antes de termos uma vacina para o Covid-19. Antes, exatamente. Não tem como a gente falar de retorno de aula se a gente ficar pensando, vamos colocar todo aluno, cada dia vai 5 alunos para a escola. Não dá. A cada dia você vai estar correndo risco de 5 alunos que você não sabe a realidade que eles estão vivendo, você não sabe a realidade que eles estão passando, o contexto deles em casa, né? Para poder você ficar seguro. Para professor, quem é P1 sabe, quem é professor P1 sabe, nós precisamos fazer intervenção o tempo todo ali junto com a criança, estar ao lado da criança o tempo todo, né? Precisamos, na fase de alfabetização, eles precisam ver a gente articulando a boca para poder estar aprendendo a escrever, a ler, a escrever, a compreender todo o sistema de escrita alfabética. Então é muito complicado. Como que eu vou fazer isso de máscara? É praticamente impossível. Né? O sorriso que você tem que dar para os seus alunos, né? Como então, que você vai dar esse sorriso? E também, essa fala da Dani, eu fico pensando também na questão dos pais, sabe, Paulo? Os pais também estão muito, muito preocupados, porque sim. Né, eles estão assim, eu sou mãe, tá? Só que eu não tenho criança, né, em idade escolar, eu não tenho mais criança. Mas aí eu fico pensando assim, mando para a escola ou não mando? É importante que a criança vá, é importante que ela tenha contato com os colegas, com a professora, ela não está aprendendo muito bem aqui em casa, mas por outro lado, se ela for e de repente ela se contaminar e trouxer, né, o vírus do Covid aqui para nós, em casa, então, sabe, nossa, eu imagino que deve estar sendo muito difícil para os familiares também, não só para os professores, os gestores, mas também para os familiares. Eu imagino que deve estar sendo assim, eles estão bem em dúvida nessa questão, né? E aí as competências socioemocionais, né, como fator de proteção à saúde mental e ao bullying, né? Essas competências, a 8, a 9 e a 10, elas falam exclusivamente sobre a saúde emocional do aluno. Então, quando você fala assim que o ano tá perdido em termos de conteúdo, né? Eu fico pensando assim, se não seria o caso, Paulo, se houver o retorno das aulas presenciais, trabalhar mais assim essa questão socioemocional com os alunos, sabe? Fazer assim dinâmicas, estar trabalhando assim com jogos que envolvam o emocional, e perguntar, né, para o aluno como foi para ele, como está sendo para ele essa situação, né? Trabalhar esse lado humanizado. Isso, mais humanizado, né? Porque não é que seja perdido o ano, né? Porque a gente está aprendendo muita coisa, está todo mundo aprendendo, né? Com isso, a gente talvez tenha um olhar diferenciado, né? Um olhar, valorizar mais a presença do outro, as famílias valorizar o trabalho dos professores, né? Os professores valorizar a presença dos seus alunos, enfim, tem muito aprendizado envolvido. Só que é um aprendizado mais emocional, né? Então, não está perdido por conta disso. É importante que o aluno ele se conheça também, né? Trabalhar o conhecimento dele próprio, apreciar, se cuidar, né? Cuidar da sua saúde física, emocional. Então, dá para trabalhar aí a empatia, né? Exercitar a empatia, o diálogo, resolução de conflitos, cooperação, né? E agir pessoal e coletivamente com autonomia, né? Então, dá para trabalhar esses aspectos socioemocionais, né? Focar mais nisso mesmo. Aqui a gente trouxe um assunto mais relativo e abordando mais a questão do ensino regular, né? Mas nós temos que pensar também, nós temos as modalidades, nós temos o ensino do campo, né? Ensino de pessoas que moram em os ribeirinhos, ensino de educação especial, EJA,
Então, são várias outras modalidades que precisam estar sendo articuladas, precisam estar sendo analisadas por cada sistema de ensino para poder realmente permitir esse retorno seguro, porque é o que todo mundo quer. É como você falou, a gente está trabalhando aí por meio dessas competências socioemocionais, por meio de diálogo, por meio de tudo, mas aí a gente volta lá atrás. E a saúde do professor com o retorno das crianças? Não é verdade? São, eu vou dizer de novo, são 58 milhões. É um quarto da população que trabalha aí, né, na questão de escola, na educação, entre alunos, professores, agentes escolares e tudo mais. Então, é preciso ver a realidade de cada lugar, se atentar à questão de quanto está sendo disseminada a contaminação, quanto está controlada, para poder a gente conseguir ter um retorno muito tranquilo, não é verdade? Isso. Então, nós estamos finalizando, né, Paulo? Isso, vamos finalizando. Não conseguimos falar tudo, tem muita coisa para ser falada, né? A gente apenas foi um bate-papo aqui sobre o que está acontecendo. Então, eu agradeço a todos que participaram desse bate-papo, a todos que perguntaram, que comentaram. Agradeço o convite, Paulo, tá? Eu que agradeço você ter aceitado. Nossa, fiquei super feliz. E que todos se cuidem bem, né? Prestem bem atenção aí. E se precisarem, se tiver alguma dúvida, se quiserem conversar, né? Eu estou à disposição. Aí está o meu telefone, o WhatsApp, tá? Meu e-mail, patriciahelenaribe@gmail.com. E tá aí, Paulo, estou à disposição para o que deve se tiver mais alguma pergunta, né? Não sei se a gente tem tempo para isso. Tem tempo sim. Eu só queria dar umas dicas que eu andei pesquisando alguns sites, algumas fontes, sobre como ajudar o professor nesse momento de pandemia. Então, eu encontrei alguns caminhos aí, vamos dizer assim, né? Eu encontrei o vivecer.org.br, que é uma plataforma que é desenvolvida em conjunto com os professores e que representa aí diferentes estados do Brasil. Então, nessa plataforma, é uma comunidade para troca de experiências na área de percursos de aprendizagem que vão estar auxiliando o professor em constante desenvolvimento. Vou estar colocando também nos comentários para ele ficar ali como dica para todo mundo, né? Outro que eu encontrei também é no estado da Bahia, educação.ba.gov.br, né? Educacão, na verdade, /saúde do professor, que vai estar atuando aí no bem-estar geral do professor de uma forma geral, tá certo? E o outro é o cucalegal.org.br, que é uma iniciativa que vai estar ligada ao Departamento de Psiquiatria da Unifesp de São Paulo, que vai visar a promoção da saúde mental e da prevenção de transtornos mentais nos ambientes de ensino, não só para educadores, mas como para alunos também. Então, eu acho que é um dos temas que é importante a gente estar trabalhando, são justamente esse, né? Justamente são esses, para a gente poder estar colocando em pauta, colocando em vista os pontos que nós temos, documentos que nós temos para o retorno de aulas. Foi muito gratificante, eu gostei muito da participação de todo mundo. Se puder, a gente vai fazendo mais lives como essa, né? É que por trás disso tudo, gente, tem toda uma preparação, tem todo um estudo para a gente poder estar fazendo, né? Se vocês tiverem sugestões de lives para serem feitas, vai lá no @Núcleo Giz de Cera, no Facebook, curte, compartilha a página e coloca lá pra gente, manda uma mensagem lá falando, uma live sobre tal questão seria excelente. E nós temos também no YouTube, né? Que essa live vai estar disponível no YouTube, porque nem todo mundo tem o Facebook, tem acesso. Então, a live vai estar disponível no nosso canal no YouTube, @Núcleo Giz de Cera, dá uma procuradinha lá. É bem legal, tem algumas lives falando sobre algumas questões. Ontem eu fiz uma live, eu fiz um vídeo, gravei, coloquei lá sobre o Fundeb,
explicando melhor o que é o Fundeb e a importância dele para essa manutenção da educação, né? Então, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado aí a Daniele pela participação no encontro de hoje, né? Por estar prestigiando aí a mamãe. O Luiz Wagner. Luiz, um abraço para você também, tá? Muito obrigado pela participação. A Maria Rosa também, parabéns, foi um excelente trabalho. E a gente busca sempre estar fazendo de forma, da melhor forma possível, tá? Então, ajuda divulgando para poder esse trabalho continuar. Esse é um trabalho que ele não tem fins lucrativos, tá, gente? Né, Patrícia? Nós fazemos isso de coração, porque a gente quer estar aproximando os profissionais da educação em relação a esses assuntos que são pertinentes, em relação a esses assuntos que são muito importantes, né? Então, vou deixar lá nos comentários todas as dicas que eu dei, que eu falei aqui sobre isso. Quem precisar entrar em contato, só entrar em contato com a Patrícia, né? Olha lá, Patrícia, né? Especializada em psicopedagogia, lá, ó, tem o telefone dela ali, é o WhatsApp, Patrícia, número? O WhatsApp, O WhatsApp, ó, patriciahelena@gmail.com. Quem quiser pode mandar mensagem para ela, ela ficou à disposição. Então, eu acho assim, um excelente trabalho. Patrícia, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Obrigada. Muito obrigado por você ter aceitado essa live, né? Eu de coração agradeço. mesmo. Parabéns a você também, viu? Que você presta um serviço muito bom a todos, né, na área da educação. E eu tenho uma sugestão de tema, Paulo. Fala aí, vamos lá. Agora em setembro, né, é trabalhado o Setembro Amarelo, ele é todo dedicado a conversar sobre suicídio. É um tema difícil, mas é importante, inclusive para os professores, né? Porque os professores, muitas vezes, eles têm mais contato com os alunos, né, do que os próprios pais. Muitas vezes acontece. E aí eles conseguem perceber sinais de que alguma coisa não vai bem com seus alunos. Então, seria interessante para os professores esse tema, tá? Não podemos deixar de falar sobre isso, tá? Então, tá bem. Setembro Amarelo. Então, ó, em setembro a gente pode fazer, não só em setembro, a gente pode fazer agora no final de agosto também, não tem problema, falando sobre essa questão do suicídio, que é muito importante, porque o estresse, a ansiedade, né, essa síndrome de Burnout, acabam levando até mesmo o professor a realizar o suicídio, né? Então, ninguém está livre disso, e é importante nós, professores, né, conhecer como funciona todo essa situação dentro de sala de aula, para poder estar percebendo quais são os sinais aí que nós temos do suicídio em relação aos adolescentes. Então, aí eu coloquei nos comentários os 3 programas que nós encontramos na internet, o Cuca Legal, o Educação da Bahia, né, Saúde do Professor e o Vivecer. Podem estar aproveitando, muito bom. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. E, ó, vamos divulgar, vamos falar, para cada vez a gente ter mais participação. Quanto maior a participação, mais rica fica a nossa live, mais rica fica o nosso conteúdo, né, Patrícia? Isso mesmo. Obrigada a todos, tá? Muito obrigado para todo mundo. E a gente encerra por aqui. Gente, até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.